programa Cidade Aberta, segunda edição, está começando aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, aplicativo de celular e também pelo nosso site. O Cidade Aberta é o nosso espaço do jornalismo local com os assuntos do momento. E a pauta do momento, que não cala, é o aumento ou os aumentos que continuam acontecendo no IPTU 2018. Nossos convidados, os vereadores do PMDB, a vereadora doutora Eleonora Peters Broilo e também o vereador Jonas Tomazini, que estão com a gente aqui nos estúdios. Eu quero provocá-los, vereador. Vou começar com o vereador Jonas, com a permissão da vereadora Eleonora nesta ocasião. Vereador Jonas, o seu IPTU da sua família também teve aumento um pouco fora dos 10, 12, talvez 15% toleráveis que poderia ter ocorrido? No primeiro ano foi na ordem do limite, que era de 80%. O primeiro ano que a gente fala é o primeiro ano de aumento, que foi 2017. Neste ano não chegou ao limite que deveria, mas também passou da ordem de 30% de aumento. Então, sim, teve aumentos muito acima de qualquer índice que nós tenhamos no dia a dia, muito acima de qualquer índice que possa ser considerado, vamos dizer assim, razoável para a aplicação de reajustes nesse período. Vereadora Eleonora, a vereadora também reside aqui no município de Farroupilha. Vamos tomar um exemplo do consultório que a vereadora tem na área central da nossa cidade. O aumento também foi salgadinho, vereadora? Em 2017, o aumento chegou bem próximo dos 80%. Beirou os 80%. Sim. Este ano foi menos. Este ano foi menos. E da casa dos meus sogros, que é do lado, que nós que estamos cuidando ali, o ano passado não chegou a 80%, mas este ano também teve um aumento razoável. Razoável, sim. E do meu apartamento, o ano passado ficou em torno de 50%, 60%, mas este ano tornou a ser em torno de 30%, 40%. Certo. Agora vejam o seguinte, vou pegar o exemplo do vereador Jonas, né? O ano passado, vamos arredondar, um aumento de quase 80%, e sendo mais 30%, 110%. Não, é mais. É mais do que isso, porque é juro sobre juro. Exatamente. É juro sobre juro. Né? Exatamente. Então, o caso do apartamento da vereadora Eleonora, 50% no ano passado, em torno de 50% esse ano, 40%, 90%, 100%. Isso. É mais porque já pega toda aquela leva do juro, né? E soma-se a isso, Leandro, algo que nós não falamos ainda no programa, que foi mais uma alteração dentro desta lei aprovada ao apagar das luzes em 2016, que foi a incidência e a cobrança da taxa de lixo para terrenos baldios. Então nós temos, para muitos casos, nós temos, além do aumento de 80% ano passado, de 80% neste ano de IPTU, nós temos também a incidência e a cobrança da taxa de lixo, que antes não acontecia. Muitos casos de um IPTU que era lá de um terreno baldio de R$100, o IPTU já está em mais de 250, mais lá quase R$200 de recolhimento de taxa de lixo de um terreno que não gera lixo. Nós estamos falando que de 100 tem casos que estão em 450 a R$500. Nós temos casos assim que foram enviados e muitos que a gente tem aí as informações e que a taxa de lixo também é algo a ser questionado, que nenhum governo de todos os partidos que antecederam ao atual prefeito, nenhum governo optou por fazer a cobrança de terrenos baldios. O atual gestor do município, também nessa lei de 2016, aprovada a toque de caixa, colocou esse dispositivo. Vereadora Eleonora, a senhora considera, como vereadora também, da forma como tem ocorrido os aumentos no IPTU, é uma fúria arrecadatória do nosso município? Estamos cobrando demais, o município está cobrando demais e pesado demais na população? Com certeza, com certeza. É uma cobrança que, como eu disse antes, né, vai impactar no bolso do contribuinte e de uma forma que o contribuinte não tinha como esperar. Sim. Né? Chegou de uma forma totalmente um susto.
Chegou no susto, né? E muitos esperavam que fosse numa vez só. E não. Tornou a acontecer esse ano, e talvez mais no ano que vem, e talvez no outro. Então, agora, muito mais do que o ano passado, eles estão ficando apavorados. A comunidade está ficando muito apavorada com isso, né? E embora todas as explicações de que o aumento foi realmente o aumento venal do imóvel, etc. e tal, mas não importa. Não importa porque é um aumento. E embora o aumento talvez devesse ocorrer, essa atualização do valor venal do imóvel, ele poderia ocorrer mais parceladamente. Deixar o contribuinte, suavemente, deixar o contribuinte ir se acostumando, se programando com este aumento, como com tudo, né? Sim. Como com tudo a gente faz. Como com tudo é feito. Exatamente, porque hoje as pessoas têm uma programação. Eu trabalho com uma programação financeira. Jonas, tu trabalha com uma programação financeira mensal? Sem dúvida. A vereadora Eleonora também, né? Mas lógico. Não dá para gastar mais do que a gente ganha, né? Senão, como diz o velho ditado, nós vamos a pique. Não tem jeito, né? É o que chama atenção. É isso, então, tem que ser preparado. A população precisa estar preparada. Daqui a pouco, o cidadão pagava lá R$500 de IPTU, agora vem R$700 de IPTU. É só R$200. Mas para muita gente, R$200 é dinheiro e poderá faltar. Eu tenho ouvido daqui da área central da cidade alguns casos de pessoas que estão dizendo assim: eu vou ter que vender o imóvel porque eu não consigo pagar o IPTU. Vejam a que ponto nós estamos chegando. Agora, uma outra discussão que vale a pena entrar, vereador Jonas. Se fala muito no valor de mercado do imóvel e no valor do próprio patrimônio. É isso, né? Valor venal e o valor de mercado. Tem diferença? Explica para nós um pouquinho sobre isso. Vamos imaginar o seguinte: nós temos em Farroupilha diversas famílias, por exemplo, que adquiriram os seus imóveis há 30, 40 anos atrás. Certo. Naquela oportunidade o terreno tinha um determinado valor. E naquela oportunidade cabia dentro do bolso daquela família a compra daquele terreno. Vamos pegar aqui na região central, nós temos diversas residências, diversas famílias que moram em casas aqui no centro e que naquela oportunidade que compraram, como a gente disse, estava dentro do orçamento. Claro, se elas tivessem que efetuar essa compra hoje deste local, provavelmente não se teria condições. E aí nós temos que avaliar, Leandro, que nós temos muitas vezes morando ali, doutora, um casal de pessoas mais idosas, inclusive, que recebem lá, e com o achatamento da sua aposentadoria, recebem cada um salário mínimo. 954 reais. Muitos casos assim. E aí, com essa soma dos 2 salários mínimos, como é que eles vão pagar um imposto se nós avaliarmos como valor de mercado a residência que eles têm? Claro, Leandro, hoje eles possuem um patrimônio que talvez tenha um valor aí de 200, 300, 400 mil reais. Mas é do trabalho. E outra coisa, Leandro, eles não venderam esse patrimônio. Eu, por exemplo, entendo que a partir do momento que você efetua a venda deste imóvel, o novo proprietário comprou nesta realidade. Ele teve 200 mil reais para comprar esse imóvel. Bom, então tudo bem, ele pode ser tributado em cima dos 200 mil reais, porque ele teve renda para adquirir. Mas aquela família que está com o mesmo imóvel há 40 anos, hoje não teria condições de comprar. Quando vender, se vender, aí sim, o novo proprietário poderia ser tributado. Então esta, para mim, é a diferença de valor de mercado e valor venal. Eu entendo que a fúria arrecadatória do atual governo fez com que o valor venal se aproximasse do valor de mercado. E isso não é adequado, porque nós vamos estar tributando pessoas por uma realidade financeira que elas não possuem. Me ocorre uma pergunta, até não sei se os vereadores têm conhecimento, talvez pela última informação oficial que vocês tenham do Executivo Municipal, quantos funcionários tem hoje, ou tinha na última vez que vocês requisitaram junto à Prefeitura Municipal? Quantos funcionários tinha o Executivo Municipal? Nós, acho que 1.300? Nós temos em torno aí de 1.200 a 1.300 servidores. Nesta faixa, oscilando. Agora nós temos uma situação que está sendo utilizada bastante, que antes não era. Pró-saúde? Não, aí teria que somar isso.
né, o ProSaúde, agora é a Ecofar, que é empresa pública também, e nós temos, na verdade, uma figura que são os contratos temporários, que eram utilizados eventualmente, principalmente nas áreas da educação, né, professores, mas agora o atual governo tem estendido contratos temporários, inclusive, para outras áreas. A última lei aprovada, por exemplo, são cargos para a Secretaria de Obras. Então, nós temos agora a figura dos servidores efetivos do município, a figura dos cargos em comissão, a figura dos contratos temporários, a figura dos estagiários, a figura das empresas coligadas, né? O ProSaúde vai aumentando. E a Ecofar. Sim. Doutora Eleonora, a senhora queria fazer um comentário ainda sobre IPTU, eu acabei lhe interrompendo anteriormente. Não, eu queria complementar, mas o Jonas acabou complementando. É isso, né? Vamos tomar como exemplo. Na casa da gente, se a gente for fazendo mais gastos, nós vamos ter que aumentar a nossa receita. Ou seja, vamos ter que trabalhar mais. Ou ganhar aumento, enfim. Então, no município funciona da mesma forma. E eu tenho chamado a atenção, os vereadores têm batido muito nessa tecla também, do inchaço da máquina pública do município. Ou seja, se o município está gastando mais com recursos humanos na sua folha de pagamento, por isso não sobrarão recursos para o investimento para os cidadãos. Isso preocupa muito. Jonas, vamos fazer um cálculo assim, direto, arredondado. Praticamente Farroupilha hoje gasta quase 50% do que arrecada mensalmente para pagar folha. É muito, né? É muito esse percentual. E é perigoso. Esse percentual tem crescido perigosamente. Nós temos apontado isso já há bastante tempo e vai fazer com que o que você disse antes, nós vamos achatar o nosso percentual de investimento cada vez mais. Nós temos exemplos muito próximos, que é o governo do estado, que praticamente está sufocado com o pagamento da folha, seja de funcionários ativos e inativos, que além de estarem recebendo, embora é seu direito, não estão diretamente prestando um serviço para a população. Como diz o ditado, né, doutora Eleonora? A luz amarela já acendeu há algum tempo de alerta, né? Está vermelha. Suculerrete. Vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com a continuidade do programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade Farroupilha. Fiquem conosco. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito.
Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Tem que ser lavado. E então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo. Se você optar por usar a máquina de lavar louças, ligue ela somente quando ela estiver cheia. Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados cerca de 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar até a 20 litros. Minuto da Água. Apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta está de volta, TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também pelo nosso site. Nossos convidados na edição de hoje do programa, os vereadores Eleonora Peters Broilo, do PMDB, e também Jonas Tomazini, também do PMDB, conosco aqui nos estúdios. Até para concluirmos, fecharmos sobre a questão do IPTU, vereador Jonas, usando o seu conhecimento também, como pode, daqui a pouco, o cidadão que teve lá, um contribuinte que teve um aumento acima de 80%, porque a lei lá de 2016 fala até 80%. Passou de 80%, o cidadão pode questionar o valor? Pode porque está limitado na legislação a 80%. Claro, nós entendemos, Leandro, que qualquer aumento que tenha sido dado ou qualquer discordância por parte da população com relação ao imposto pode ser questionado. Claro que ele pode ter seu pedido deferido ou indeferido. Mas os casos em que o aumento é acima de 80% com relação ao valor de 2017, porque a lei limita em 80%, podem e devem ser questionados junto à Prefeitura Municipal. Certo. E a nossa orientação nesse sentido é para que os cidadãos procurem ou a Prefeitura ou o SEAC, façam um protocolo, um processo administrativo solicitando revisão de valores. Porque nós escutamos de diversas pessoas que foram lá e buscaram apenas uma orientação verbal, e algumas pessoas ali da administração disseram, não adianta tu reclamar, tá certo o teu imposto. E aí vira as costas e vai embora. Lembrando, sempre que se faz isso não fica nada registrado, não fica nenhum processo. São palavras ao vento. Se você questionar e dizer, não, mas você me disse isso, vão dizer que não disseram. Então, faça um processo administrativo, porque daí vai ter um servidor, vai ter um auditor que vai analisar o seu caso, que vai pegar os valores lançados em 2016, e 2017 e 2018 e verificar se está dentro da legalidade. E até porque, se o pedido for indeferido, mas ele for justo, pode-se utilizar o processo administrativo também para um eventual processo em âmbito judicial. Certo. Então a nossa orientação é essa: procurem a Prefeitura, procurem o SEAC e não vão na conversa. Protocolizem. Registrem em processo administrativo
com a sua solicitação. Sim. Depois, se vai ser deferido ou indeferido, é outra questão. Mas será analisado. Documentado. Isso que é importante, será né? Analisado. Não dá para ficar só, vai lá, fala com o profissional, com o servidor que está lá. Não, porque eu tive um aumento, está acima de 80%. Vamos ver não sei o quê. Não, abra um protocolo. É muito importante isso. Abra né? um protocolo. Fica no diz e não diz. E o protocolo vai vir com o número, o ano e um acesso para que você possa entrar no site da prefeitura e fazer a verificação de como está andando o seu processo. Com certeza. Eu quero aproveitar a presença também dos vereadores do PMDB, que representam a bancada do PMDB aqui nos estúdios da TV Cidade, a vereadora Eleonora e também o vereador Jonas Tomazini, e sobretudo a vereadora Eleonora. Recentemente foi apresentado na Câmara de Vereadores de Farroupilha um projeto de lei da bancada do PMDB, mas com uma contribuição muito forte da vereadora Eleonora, até pela profissão da vereadora, que é doutora médica aqui no município, um projeto de lei que olha com uma atenção especial para os pacientes oncológicos, ou seja, os pacientes que são portadores de câncer. Doutora, gostaria que a senhora explicasse o que é esse projeto de lei que está iniciando a sua tramitação na Câmara de Vereadores. Bem, então na segunda-feira nós protocolamos na casa esse projeto que se chama Projeto Fila Zero. Ele é um projeto muito simples, né? Mas que a gente considera, a nossa bancada considera que vai causar impacto muito grande na comunidade que depende de alguns exames e de encaminhamentos que são os pacientes oncológicos. Por que nós temos esse olhar, a gente deu esse olhar especial para esses pacientes? Porque nós entendemos que esses pacientes não podem ficar numa fila meses, né? Aguardando por um exame, aguardando por um encaminhamento, porque sua sobrevida, sua cura, né, por que não dizer, fica ameaçada, fica dependendo, fica comprometida. Então, pensando nisso, nós organizamos então na forma desse projeto, dando então, uma vez que esse paciente tem o seu diagnóstico feito na rede única de saúde, no SUS, né? Que a Secretaria de Saúde tenha 72 horas para o encaminhamento deste paciente, seja para os exames que vão estadiar, né, a sua doença, seja para o encaminhamento do seu especialista. A gente quer deixar bem claro que isso não tem nada a ver com outros pacientes, com outros exames. Né? Esses pacientes serão pacientes únicos, são pacientes oncológicos. Né? Qualquer tipo de câncer. Qualquer tipo de câncer. Qualquer tipo de câncer. Nós sabemos que, claro, existe, isso é um problema, o SUS é um problema nacional. Nós sabemos disso. Mas nós entendemos que a nossa cidade, ela deve ser um exemplo. Devemos começar por algum lugar. Ela deve ser um exemplo. Ela deve... já existe uma cidade onde funciona um projeto muito semelhante e dá certo. Então, não existe por que a nossa cidade também não funcionar, onde também não dá esse suporte para esse paciente, que vai impactar também nos seus familiares. Não é só no paciente, é toda uma família. Né? É uma estrutura. É uma estrutura toda. E não há por que, então, nós não darmos exemplo. Não há por que nós não começarmos isso. Inclusive, quando eu falei no projeto na Câmara, nós sentimos, não é, vereador? Nós sentimos que mesmo os vereadores de oposição, de situação, desculpe, mesmo os vereadores, nós sentimos uma simpatia pelo projeto.
E eu acho que não... Claro, que nós, nesse projeto, a gente dá um tempo, nós vamos dar um tempo para uma adequação. Né? Melhoria, discussão do projeto. Claro, mas para adequação também do nosso sistema de saúde. Da aplicabilidade. Exatamente, da aplicabilidade desse projeto, que não seria de um dia para outro. Claro, isso vai levar um tempo, né? Então, nós não vemos empecilho para que ele possa ser colocado em prática pelo Executivo. É mais um projeto, né, vereador Jonas, da bancada do PMDB, com uma atenção muito especial, aliás, é uma das marcas do partido, no âmbito municipal, sobretudo, a questão da saúde. O partido tem tido uma atenção muito especial com a saúde, né? É verdade, e o projeto que foi acolhido de maneira pronta pelo restante da bancada, quando foi trazida a ideia pela vereadora Eleonora, e ele vem se somar a projetos de qualidade que a bancada do PMDB tem apresentado. Nós não temos priorizado, Leandro, os números, né? Foram apresentados 40 projetos, 50 projetos. Se nós formos ver os projetos apresentados pela bancada do PMDB, não são muitos, né? Mas são realmente projetos que interferem na qualidade de vida das pessoas. Exatamente. E que podem fazer a diferença. Primeiro porque o vereador não pode apresentar tantos projetos assim, e nós tivemos a oportunidade de discutir recentemente esse assunto, mas então dentro das nossas funções estamos procurando fazer sugestões que realmente façam a diferença para a população. É sugestão de projeto ou é projeto de lei? Sugestão. Projeto. Né? Projeto. Já é projeto. É projeto. É projeto. Tá. Inclusive nós entramos com um pedido de informação, não é, vereador Jonas? Justamente a respeito do sistema integrado de gestão da saúde, nos postos de saúde, né? Porque nós acreditamos que tem algum problema, que esteja ocasionando algum problema, em função da quantidade de fila, de pessoas nas filas e tudo, para exames e consultas e tudo, uma coisa que nós não víamos acontecer, e agora, sim, toda hora, realmente, Adalmate, toda hora, talvez até mais para mim do que para os outros vereadores, né? Chegam reclamações, chegam pessoas realmente que estão cansadas. Tem pessoas que estão com exames para marcar há 3 anos. 3 anos. A pessoa chegou chorando no consultório. E agora vai vir o inverno. Todas as coisas pioram, crianças ficam mais doentes, idosos ficam mais doentes, né? Na fila, pessoas estão indo de madrugada para a fila. Agora, segunda-feira, é novo dia de marcação de consulta. E é outra coisa. Filas e filas. É outra novidade para mim. Eu acho, até tu pode me dizer mais também sobre isso. Eu acho que nós nunca tivemos isso de dia para marcação de exames. Eu acho que isso não é uma... Eu acho que isso é uma novidade até. O sistema 0800 não funciona mais pelo jeito, então? Nós estamos... Eu acho que essa questão da data, que tem 3 datas por mês, pelo que nós ouvimos, é a questão para agendar exames. É agendamento, né? De exames. Exames. A questão das consultas continuaria sendo pelo não é 0800, né? É uma central. É uma central que rotineiramente tem apresentado dificuldades também, isso é notório. Então nós percebemos que tem algum problema aí. A bancada do PMDB também, pensando nessa questão da saúde, nós estamos questionando se o atual sistema de gestão integrada está dando conta do recado, se há algum problema ali, se é o número de consultas que está sendo marcado, e dentro das atribuições que nós temos, fizemos um pedido de informações ao prefeito municipal. O que realmente está acontecendo, né? Para esclarecer isso. Perfeito. Vereadores, eu quero agradecer a presença de vocês. Nosso tempo está chegando ao final. Vereador Jonas, lhe coloco a palavra final à sua disposição. Suas breves considerações, por gentileza. Somente agradecer, Leandro, a oportunidade de fazermos esses esclarecimentos para a população. O programa acaba aqui, mas nós continuamos à disposição para eventualmente ter esclarecimentos adicionais. As nossas redes sociais vão estar aí dispostas para receber essas informações, e nós estamos então disponíveis
para, se tiver alguma dúvida ainda, poder esclarecer. Quero agradecer a você pelo convite, à TV Cidade por nos propiciar a participação e a vereadora doutora Eleonora por ter dividido a bancada conosco e ter contribuído neste momento para conversarmos com os farroupilenses. Muito obrigado. Nós quem agradecemos e ao mesmo tempo coloco a palavra à disposição da vereadora doutora Eleonora Peters Broilo, também ao mesmo tempo em que cito e reforço o agradecimento. Obrigado por ter estado conosco. Mais uma vez, eu quero agradecer o seu convite, quero agradecer a convite da TV Cidade, né? Quero agradecer o meu colega, que é um orgulho estar aqui com ele, né? Uma pessoa que entende tanto das finanças, né? Eu acho que ninguém bate o Jonas nesse quesito, né? Finanças. E o nosso telespectador que ficou nos ouvindo aqui. E dizer também que nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento e mais uma vez da oportunidade de colocar o nosso projeto na televisão, na TV Cidade, para que as pessoas possam começar a pensar sobre ele e torcer para que ele chegue ao Executivo e que seja aprovado. Ótimo. Obrigado, vereadores. Mais uma vez, obrigado à vereadora doutora Eleonora Broilo. Obrigado também ao vereador Jonas Tomazini, vereadores do PMDB, que foram nossos convidados no programa Cidade Aberta de hoje. Segunda edição que vai chegando ao seu final aqui pelo Canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Muito obrigado pela audiência, pelo prestígio de todos vocês. Até o nosso próximo encontro aqui na nossa TV Cidade Farroupilha.